Bem, pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa atividade hoje. E, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando com vocês com a descrição, formatação, desenvolvimento do objeto de estudo. E a vantagem é que nós vamos usar ele agora, e isso vai servir para os outros dois desafios que vêm aí, com o Pedro, depois comigo de novo, mas só que eu vou estar com mais alguns dias com vocês. Então, veja só, eu passei para vocês deixa eu ver aqui, um arquivo que tem uma ficha. Deixa eu ver aqui. Acabou desaparecendo. Deixa eu ver. Tá aqui. Pronto. Quando tiver em tela aí, vocês me digam, tá? Tá em tela já? Apareceu, professor. Ótimo. Então, esse tipo de formulário é um tipo de formulário que vocês vão utilizar se vocês forem fazer um trabalho de restauração, de conversão de uso, especialmente de algum prédio já existente, tombado, histórico, o que for. Então, eu estou trazendo ele aqui porque ele é uma síntese que vocês vêm fazendo, certo? Identificação do bem, você já tem localização, croquis, você já tem a planta, né, o croquis de situação. Acho que vale a pena fazer um mapa, ele pode ser até um print do próprio Google, certo? Seleção das imagens. Aqui, olha, essa parte é que eu gostaria que vocês dessem imagens externas e internas. Aqui não tem, mas seria interessante colocar, porque vai ter mais interna. E vocês fizeram já a planta colocando. Só que eu gostaria que vocês fizessem um detalhamento aqui, certo? Que é um detalhamento parecido com esse aqui, embaixo, que eu vou mostrar. Está lá para vocês, tá vendo? Que tem as fotos do local, que está bem estragado. Obviamente que lá na academia está numa situação bem melhor que essa, né? E eu gostaria que vocês, nessa parte aqui, vocês pegassem cômodo a cômodo, que eu acredito que não tem muito, tem um salão, tem um palco, tem aquela parte por trás da cortina, tem um banheiro de um lado, outro do outro, um depósito, uma escadaria, e tem 2 corredores laterais, e tem uns 8 cômodos. E fizesse o seguinte, deixa eu mostrar para vocês que eu acabei de colocar ali. Aqui. Olha só, essa forma de descrever aqui é uma forma que eu tenho usado com quem trabalha com arquitetura de interiores, e vai valer a pena para vocês fazer a especificação do que tem lá. Vocês podem pegar as fotos, as plantas que existem, a fala do pessoal e tudo mais, tá? Então, o que tem? Cada ambiente desse tem um plano horizontal, um plano vertical, os mobiliários, ou mobiliário, a vegetação, que eu nem sei se ela tem, eu acho que esse item aqui nem vai existir, a iluminação, e se tiver algum outro detalhe que não tiver relacionado aqui. Então, o que consta no plano horizontal? O piso, e aí que cor que tem nesse piso, que materiais ou texturas. Por que eu coloco materiais ou texturas aqui? Porque pode ser que eu não consiga identificar que material é, mas eu sei que esse material, por exemplo, tem uma textura de madeira, mas eu não sei se com certeza se ele é madeira natural ou se ele é madeira plástica, por exemplo. Então eu vou dizer o piso na cor, uma madeira avermelhada, tacos, frisos, etc. O teto,
o teto é branco, revestido com gesso. Da mesma forma, tá? Materiais ou textura, que pode ser que não seja. Mas aí vocês já vão colocar algo que identifique. No plano vertical, são as paredes, as aberturas e as esquadrias. Mesma coisa, tá? As paredes são nas cores tais, ela é pintada, é de alvenaria. Se eu não souber o que é, eu coloco a textura que eu consigo identificar. As aberturas são retângulos, tem aquela da boca do palco lá, que ele tem um detalhe, um acabamento nas duas extremidades superiores e dimensões, né, que a maioria delas a gente anotou lá no levantamento que a gente fez. Esquadrias, que formato né, aquela esquadria retangular e a parte de cima dela tem um arco, né, as dimensões você já tem, de que material é de madeira com vidro, madeira pintada, nas cores brancas. Mobiliário. Aí dentro do mobiliário a gente tem móveis, mesas, cadeiras, tipo, né? Móvel tipo cadeira, móvel tipo mesa, suporte para bandeira, sei lá, armário, qual é a cor, de madeira, de metal, ou a textura dele, porque talvez eu tenha colocado uma textura que realmente não é. E no formato dele. Neste caso que vocês não fizeram um levantamento lá, pode colocar, ele é um armário vertical, né? Então o formato, mesmo que vocês não que poderia ter dimensão também. Mesmo que vocês não tiverem a dimensão exata, mas vocês podem falar que é um retângulo, que é uma mesa circular, e etc. Objetos de decorações, né? Tem jarros, estátuas, o que for, tipo um jarro branco de porcelana, certo? No formato tal lá, comprido, alto. Vegetação, se tivesse alguma. A gente tem lá um jarro que tem uma trepadeira, uma jardineira, não sei, se tiver, aí você coloca uma trepadeira, ela tem a tendência de ser verde, com flores amarelas, no formato tal. E a iluminação. Se tiver iluminação natural, que é feita através das janelas, da porta com vidro, e artificial. No teto tem abajur, tem isso, tem aquilo outro. Certo? E se tiver algum outro detalhe que eu não tiver, que não tivesse sido possível enquadrar em cada um desses itens, vocês podem colocar aqui no item 6. Então, eu acredito que a partir disso, eu estou vendo a mão levantada ali, eu dou a palavra já já, tá? A partir disso, a gente pode descrever o objeto com todo o detalhamento, passando cômodo por cômodo, certo? Jonathan, você pode falar, Jonathan. Não, só uma dúvida, professor. Para falar a quantidade, digamos assim, tem 10 janelas desse modo, ou tem 2 paredes pintadas de roxo e uma de azul, ou é só para falar o que tem lá? Tipo, tem parede roxa, tem janela assim, tem janela tal? É porque, veja, Jonathan, boa pergunta. Tem coisas que a gente pode identificar na planta e no corte que vocês fizeram. Por exemplo, a quantidade de janelas a gente pode contar na planta, né? Mas algum detalhe, por exemplo, na planta e no corte, você tem um desenho dela, mas não especifica de que material que é, como ela é, entendeu? Então você pode falar, tem 3 janelas e essas janelas elas são de madeira pintada de branco. Acabou. Certo? Tá bem, Jonas? Certo. Certinho. Então, qual é a atividade de hoje? É terminar essa descrição do objeto, levantamento do objeto, faltando somente essa descrição desses partes. E aí vocês podem fazer isso dentro daquela tabela que foi colocada ali, descrevendo e montando todo o material, até para vocês exercitarem, você bota uma fotozinha da janela, aí embaixo da janela escreve,
ou pega uma foto do ambiente. Talvez seja melhor ambiente por ambiente. Né? Deixa eu contar aqui. É o salão, o palco, um banheiro, outro banheiro, um depósito, um corredor do lado direito e esquerdo e a parte da frente, que inclui a escada e a calçada, a fachada ali. Então, são 8 cômodos, certo? O que vocês, se quiserem, podem dividir um palco antes da cortina e atrás da cortina, se vocês quiserem, certo? E aí fazer a descrição detalhadamente disso aí para que vocês possam, na proposição de vocês, saber o que pode ou não pode fazer. Certo? Tem a passagem do salão para o palco, tem 2 degraus, eles são, se eu não me engano, de granito, né? Ali. Aí tem revestimento de cerâmica dentro do banheiro, eu acredito que tudo lá é pintado, né? Tinta de parede normal, o teto é de gesso, deixa eu ver se tem algum detalhe mais lá, as cadeiras, né? Tem um conjunto de cadeiras de plástico com forração azul. Tá vendo que eu estou falando tudo? Isso aí vocês podem fazer. O que vocês precisam fazer é um formulário, botando uma fotografia indicando isso aí para a gente fechar com a questão da descrição do objeto. Certo? Então vocês vão ter isso totalmente detalhado para produzir as outras partes que vocês vão fazer. Tá bem assim? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Alguma pergunta? Até o momento, não. Por enquanto, não, professor. Obrigada. Então, aproveite a noite de hoje e façam isso, entendeu? Certo? Então, vocês têm aí, tranquilamente, 3 horas de trabalho. Vocês fazerem. Vocês podem dividir para a equipe, cada um faz um pedaço, depois junta tudo e bota lá no AVA. Eu acho que eu coloquei até terça-feira isso, porque segunda-feira é feriado, né? Certo? Nós já até iniciamos, professor. Show. Então, eu estou à disposição se vocês precisarem de algum esclarecimento até as 22 horas de hoje, tá? Certo? Eu vou deixar aqui desativado, mas vocês podem me chamar por WhatsApp. Okay, Lembre-se de responder a pergunta. Obrigada. Oi? Obrigada. Tá bom. Tá bom. Vou em frente, bom trabalho.